O texto que eu quero compartilhar convosco está no livro de Josué, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Diz assim a Sagrada Escritura: Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram de embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas, remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Verso de número 12. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e ei-los aqui já rotos. E estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Senhor, nós queremos te render graças, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado com sua forte mão e com seu braço gracioso, nos cercado de ternas misericórdias e nos concedido a paz que excede todo entendimento. Concede-nos, ó Deus, nesta noite, a iluminação do Teu Santo Espírito, a fim de que nós possamos refletir na Tua Palavra e aprender de Ti, que és manso e humilde de coração. Nós te rogamos em nome de Jesus e pedimos, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito cative a nossa mente e o nosso coração para compreendermos e aprendermos da Tua santa e poderosa palavra. Por Cristo Jesus e em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, nós somos cônscios de que o livro de Josué é um livro, sobretudo, que narra-nos com muita propriedade parte da história da redenção, que ensina-nos a importância do povo de Deus seguir a Cristo, seguir a verdade a nós revelada por Deus através da sua palavra, em fé e, sobretudo, em novidade de vida. O livro de Josué, ao contrário do livro de Juízes, é um livro que dois elementos o permeiam e que são vitais para a experiência cristã: a fé e a obediência.
E, portanto, esse livro nos ensina que a fé genuína nos compele à obediência a Deus. O contrário nós encontramos no livro de Juízes, onde ali vemos que a incredulidade de Israel conduz à desobediência. Por isso, onde a fé verdadeira permeia, onde a fé verdadeira se manifesta, ela nos compele, ela nos encoraja, ela nos impulsiona à obediência a Deus. Mas o coração cuja incredulidade o permeia, certamente também compelirá este coração à desobediência à palavra de Deus. No entanto, o livro de Josué mostra-nos exatamente como a fé, como dádiva de Deus, como o dom da graça, derramada por Deus em corações redimidos, em corações quebrantados pelo poder do Espírito Santo, nos encoraja, nos fortalece e nos compele a andar em obediência à palavra de Deus, confiando nas suas promessas e esperando tão somente no agir gracioso de Deus. A palavra de Deus nos revela a ocasião em que, após 40 anos peregrinando pelo deserto, finalmente os filhos de Israel chegam a Cádiz Barneia, aquém do rio Jordão. No livro de Josué, a palavra de Deus narra-nos que nesta ocasião o rio Jordão estava cheio pelas suas ribanceiras. E os filhos de Israel, após 40 anos peregrinando pelo deserto, certamente não tinham recursos, não estavam aptos, preparados, capacitados para transporem, sobrepujarem esta dificuldade, esta adversidade que então se depara diante deles. A palavra de Deus narra-nos que a mão prodigiosa de Deus, que então houvera guiado a Israel com braço forte, com mão poderosa, durante 40 anos, provendo-lhes o sustento diário, aquecendo-lhes a alma com o sopro gracioso de Deus e guiando-os segundo o seu querer gracioso e soberano, intervém e o curso do rio é interrompido e os filhos de Israel passam a pés enxutos pelo rio Jordão, que na ocasião estava cheio pelas suas ribanceiras. Após a travessia do rio Jordão, diante deles, a primeira cidade fortificada da terra de Canaã, a cidade de Jericó, toda murada, protegida, intransponível. E diante desta realidade, mais uma vez, enfatiza-se a total incapacidade, inaptidão dos filhos de Israel de sobrepujarem esta adversidade que estava diante deles. A palavra de Deus narra-nos que Josué envia 2 espias. Eles entram na cidade, vão conhecê-la, ouvir sobre a mesma, procurar
algum ponto fraco. E mais uma vez, a palavra de Deus mostra-nos a providência de Deus, tanto para que a sua promessa se consumasse e Israel conquistasse a terra prometida, como também a sua graça redentora, alcançando o coração da prostituta Raabe. No capítulo 5, o Deus guerreiro se revela como príncipe dos exércitos celestiais, fora do arraial, para Josué. Revela-se como um Deus guerreiro, como um soldado, com a espada em punho, como um Deus que peleja pelos seus, como um Deus que vai à frente do seu povo, triunfante, vencedor, sobrepujando os inimigos de Israel e lhes concedendo vitória. A cidade de Jericó vem abaixo. As muralhas intransponíveis até então caem por terra diante da mão prodigiosa de Deus. Os filhos de Israel caem no pecado. Acã toma para si uma capa babilônica, prata e ouro dos despojos da cidade, desobedecendo a palavra de Deus, que por meio de Josué houvera dito que Jericó estava consagrada ao Senhor, e nada, absolutamente nada dos despojos poderiam ser tomados para usufruto pessoal, pois como primícias, como a primícia da terra prometida, Jericó, portanto, deveria ser oferecida, consagrada ao Senhor Deus de Israel. O povo eufórico diante da vitória prodigiosa sobre a cidade de Jericó, desdenha da pequena cidade de Ai, e sem pedir a direção de Deus, Josué envia poucos homens, cerca de 3.000 homens, para conquistar a cidade. E o exército volta envergonhado, derrotado. 36 homens sucumbem à morte. O luto invade o arraial de Israel, que até então estava em polvorosa, exultantes, alegres. A euforia havia tomado de conta dos corações no arraial de Israel. Mas agora o luto está no arraial, as lágrimas, a vergonha, o pavor. O texto bíblico chega a narrar-nos que o pavor tomou conta do coração de Israel. Houve choro, lamentação. Deus então, mais uma vez revelando-se a Josué, que agora
havia se ajoelhado para buscar a face do Senhor, para buscar a direção do Senhor, Deus então revela-se a Josué, diz: Josué, o que tu está fazendo? Levanta-te. Não é momento de orar. Quando era para orar, você não orou. Agora é momento de agir. Levanta-te. Recobra o ânimo. Israel pecou. É necessário que o povo se arrependa, se despoje dos seus pecados, da sua transgressão, e volte-se para mim. Diz ao povo para santificarem-se. E então Josué, obedecendo à voz do Senhor, passa todo o arraial, exortando aos filhos de Israel, a cada família, em cada tenda, que se santificassem, que buscassem ao Senhor. Penso eu, amados irmãos, que o intuito de Deus é para que cada família, cada pai, cada filho, cada cônjuge examinassem a si mesmos, perscrutassem os seus próprios corações. E então Deus revela na manhã seguinte quem houvera cometido tamanha transgressão. Acã é disciplinado. E essa passagem, amados irmãos, nos revela uma importante lição. O problema não é o pecado no meio do povo de Deus. O problema é a não confissão de pecado. Quando o pecado é encoberto, quando o pecado é ocultado, este é o problema. O apóstolo São João, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 2, a partir do versículo 2, ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, sabeis que tendes um advogado. Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados. O povo disciplinado, o pecado revelado, Deus orienta Josué, a cidade de Ai é subjugada. E agora, os filhos de Israel partem para o centro-sul da terra de Canaã, para conquistarem a terra na sua plenitude, na sua inteireza. E certamente diante deles, povos mais preparados para a guerra, para o confronto, para a peleja. Mas neste interim, diz-nos a Escritura Sagrada, no capítulo 9 do livro de Josué, que enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, Gibeão, com alguns outros homens heveus, usam de uma estratégia para não sucumbirem ante a força do exército israelita. Os heveus que ocupavam a região central de Canaã constituía uma confederação
de muitas outras cidades, que eram separadas pela cultura e constituíam pequenos reinos, mas que quando ouviram o avanço de Israel, quando ouviram que Israel houvera sobrepujado, vencido cidades como Jericó, como Ai e como Betel, planejaram entre si, reunirem-se para pelejar contra os filhos de Israel. No entanto, os gibeonitas entenderam que não deviam lutar, não deviam marchar para a guerra, uma vez que eles ouviram como a mão prodigiosa de Deus houvera sido com o seu povo, e como o rio Jordão havia sido cortado, e os filhos de Israel passaram a pés enxutos. Eles haviam ouvido como as muralhas intransponíveis de Jericó caíram por terra, e como Deus concedera vitória ao seu povo. Eles ouviram como Deus concedera a Israel a vitória sobre os valentes de Ai. O que Deus houvera feito no deserto, guiando o seu povo e sustentando o seu povo com sua forte mão. E diz-nos o texto bíblico que eles temeram por suas próprias vidas. E decidem então, usando de uma estratégia, fazerem uma aliança com os filhos de Israel. Eles colocam roupas velhas, roupas amarrotadas, pães já estragados, colocam numa sacola, numa bolsa, e partem ao encontro de Israel em Gilgal. Apresentam-se a Josué e aos anciãos de Israel como viajantes, como que morando em terras longínquas, sendo que eram vizinhos de Israel. Eram vizinhos dos filhos de Israel. E diz-nos o texto bíblico que quando os anciãos de Israel viram Gibeão e os embaixadores heveus que o acompanhavam, compadeceu-se dos mesmos e decidiram consentir numa aliança e juraram pelo Senhor, Deus de seus pais, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que as suas vidas haveriam de ser preservadas. Mas, amados irmãos, o que é que esse texto tem a ver conosco? Que lições nós podemos extrair desse texto para a nossa experiência cristã? Bem, eu penso que há 3 lições que nós podemos extrair desse texto para a nossa experiência cristã. Primeira, nós devemos compreender a soberana fidelidade de Deus. E aqui, amados irmãos, eu quero ressaltar 2 aspectos dessa soberana fidelidade. O primeiro aspecto, eu ressalto a fidelidade de Deus a si mesmo. Deus havia prometido a Abraão de dar-lhe a sua descendência
uma terra que manava leite e mel. Deus havia renovado esta promessa a Isaac e renovou esta promessa a Jacó. Quando José estava próximo à sua morte, diz-nos a Escritura Sagrada, ainda no Egito, que ele pediu que os seus descendentes, os seus filhos, levassem consigo os seus restos mortais. Porque ele cria, ele estava convicto que Deus haveria de cumprir a sua palavra, que Deus é fiel à sua palavra, e Deus é fiel à sua palavra, não por causa das nossas atitudes, ou pelo nosso merecimento, ou pela nossa retidão. Deus é fiel à sua palavra, porque Ele não pode negá-la. É próprio do seu caráter a fidelidade, e a fidelidade à sua própria palavra. Ele prometeu, ele havia de cumprir, e a consumou nos dias de Josué. Há um texto sagrado no livro de Deuteronômio, no capítulo 9, que essa verdade é ressaltada. A partir do versículo 4, a palavra de Deus assim nos diz: quando, pois, o Senhor teu Deus te tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir. Porque pela maldade destas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem por tua retidão, que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade destas nações, o Senhor teu Deus as lança diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Duas verdades saltam o texto, queridos irmãos. Eu disse há pouco que a primeira lição que nós extraímos do texto de Josué capítulo 9 é que nós devemos compreender a soberana fidelidade de Deus. E disse que um dos aspectos dessa soberana fidelidade é a fidelidade de Deus à sua própria palavra. É a fidelidade de Deus à sua promessa. Ele é um Deus imutável. Ele é um Deus fiel à sua palavra e às suas promessas. Essa fidelidade não está fundamentada em nossos méritos. Essa fidelidade não está baseada na nossa retidão pessoal. Essa fidelidade não está fundamentada nas nossas justiças, na nossa justiça própria. Esta fidelidade está fundamentada no caráter imutável de Deus. Deus é fiel. Mas uma segunda verdade, o texto mostra aqui, Deuteronômio versos 4 e 5, do capítulo 9, quando o texto diz que os filhos de Israel haveriam de possuir a terra de Canaã por causa da maldade dos povos que lá habitavam. Aqui o texto, versículo 4. Por causa
por causa da minha justiça que o Senhor me trouxe a esta terra. Deixa eu ler o verso 4 todo. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela maldade destas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Os cananeus eram povos cuja perversidade, a maldade, já haviam transbordado a taça da longanimidade de Deus. A perversão, o pecado, a transgressão, todo tipo de malignidade e perversidade era cometido por estes cananeus, por estes povos cananeus. Nas suas práticas religiosas, eles ofereciam seus próprios filhos para serem sacrificados aos deuses. Moloque, uma divindade cananeia, só recebia sacrifício de infantes, de crianças. E segundo alguns historiadores, irmãos, as crianças eram colocadas sobre os braços deste ídolo, e as crianças ali eram sacrificadas, eram queimadas vivas nos braços de Moloque. O que o texto está dizendo, amados irmãos, é que Israel está agora conquistando a terra prometida, não por causa de sua retidão. No segmento do texto, você pode ler comigo a partir do versículo 6, que o texto vai dizer que o povo era de dura cerviz, que haviam provocado a ira de Deus, versículo 7. No verso 8, de novo, o texto diz que eles haviam provocado a ira do Senhor. E aqui está falando dos filhos de Israel. E em todo o contexto, a ideia é esta: é ressaltar que se os filhos de Israel estão agora colocando os seus pés na terra prometida, não fora por causa da retidão de seus corações. E o texto ressalta duas razões. A primeira, a fidelidade de Deus para com a sua palavra. Ele havia dado a sua palavra a Abraão, a Isaque e a Jacó. E ele, à mercê da obediência de Israel. Foram um povo que durante 40 anos inclinaram-se à desobediência, à incredulidade, e tentaram em seus corações voltarem para o Egito. Ergueram um ídolo para os guiar de volta ao Egito, e certamente em seus corações retornaram. Mas ainda assim, a graça de Deus sobrepujou, a fidelidade de Deus à sua própria palavra sobrepôs, transcendeu a dura cerviz, a prevaricação, a transgressão dos filhos de Israel. E com um braço gracioso e poderoso, Deus conduziu um remanescente até a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Deus é fiel. Deus é fiel.
Queridos irmãos, esta lição deve trazer para nós um senso de convicção profundo em nossa mente, em nosso coração. Não vamos no descanso de Deus em Cristo Jesus por causa das nossas obras, por causa da nossa retidão pessoal, por causa dos nossos méritos. Não são nossas obras, justiça, nem nossa retidão do Canaã celestial, que nos conduz ao descanso eterno em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas sim, queridos irmãos, a prodigiosa, graciosa fidelidade de Deus à sua própria palavra. Em Cristo Jesus, Ele decidiu nos amar. Em Cristo Jesus, Ele nos chamou, nos atraiu para si, com cordas de benignidade, com laços de misericórdia. E a despeito dos nossos erros, da nossa ambivalência, da nossa ansiedade, o Senhor nos conduz, por sua graça e misericórdia, até o gozo da eternidade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas o texto bíblico nos diz que havia uma outra razão. E a razão, a ira de Deus, o juízo de Deus que haveria de ser consumado os cananeus. E Israel, portanto, seria a vara, o instrumento disciplinador, o instrumento da ira de Deus contra os pecados dos povos cananeus. Aqui eu aprendo, amados irmãos, que Deus é soberano. É por isso que eu falei de soberana fidelidade. Porque soberanamente Deus controla a história. Levanta nações e derruba nações. Ergue reis e derruba reis. Humilha o exaltado, humilhado, para que a sua vontade seja consumada e os seus desígnios sejam então consumados em toda a história. O que nós aprendemos com esse texto, amados irmãos, é que Deus usa quem Ele quer para que tanto a sua ira como a sua graça sejam reveladas na história, no tempo e no espaço. Fico impressionado quando os espias chegam na casa de prazeres de Raabe. Vou dizer outro nome. Quando os espias chegam na casa de prazeres, aí você pode estar perguntando: mas pastor, por que os filhos de Israel, por que esses dois crentes, o que eles foram fazer lá na casa de prazeres de Raabe? Irmãos, eles iam espiar a terra. Qual seria o melhor lugar para eles obterem informações sem despertar muita suspeita? Se não um prostíbulo. E me impressiona, irmãos, como a graça de Deus penetra os ambientes mais impróprios para revelar, para manifestar que onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Não há pecador que a graça de Deus não possa alcançá-lo. Mesmo aqueles imergidos nas profundezas da mais aterradora e vilosa iniquidade,
Deus alcança com a sua graça, arrebata o pecador, transforma-o. Transforma-o, persuadindo o seu coração, moldando o seu caráter, segundo a vontade de Deus. Raabe crê. Raabe crê no Senhor. E a fé dela torna-se evidentemente genuína, manifestadamente genuína, porque ela esconde os espias. Ela arrisca-se, renuncia à sua cultura, os seus deuses, o seu negócio, e é resgatada. Porque quando os filhos de Israel invadem, adentram a cidade de Jericó, a única família da cidade preservada é a família de Raabe. O autor de Hebreus diz que foi pela fé que ela escondeu os espias. Porque, amados irmãos, não há salvação, não há como nós nos aproximarmos de Deus baseado em nossos próprios méritos ou justiça. É a fé como dádiva de Deus que penetra o nosso coração, quebrando a rocha, a pedra do nosso coração, petrificado pela incredulidade. É a fé como dádiva de Deus que então penetra, transformando pelo poder do Espírito o coração de pedra incrédulo em um coração de carne, onde a lei de Deus pode ser inscrita e o Espírito Santo pode habitar para a glória e o louvor do seu próprio nome. Deus é fiel. Deus é soberanamente fiel. O apóstolo São Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo, no capítulo 2 e o versículo 13, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, ele diz as seguintes palavras: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. O apóstolo São João, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 1 e o versículo de número 9, escreve: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Percebam, amados irmãos, que a fidelidade é um atributo divino que está relacionado com a sua graça. Na sua graça e misericórdia, Ele decidiu nos amar, Ele decidiu nos chamar para si, Ele decidiu nos libertar dos grilhões do pecado, e Ele é fiel a esse desígnio gracioso de nos libertar das algemas do pecado, nos transformar pelo poder do seu Espírito Santo e nos conceder uma eterna redenção em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é fiel. O Salmo 36 e o verso 5, o salmista, cheio do Espírito Santo, compelido pela graça de Deus, escreveu dizendo: a tua fidelidade, a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. Deus é soberanamente fiel. É fiel a si mesmo e é fiel às suas promessas.
é fiel à sua palavra. O autor de Hebreus, no capítulo 10, e o versículo 23, assim escreveu, compelido pelo Espírito Santo: guardemos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia. Sabe por que você tem que ter certeza da sua salvação? Sabe por que você tem que ter certeza de que você vai colocar os seus pés transformados na Canaã celestial, na nova Jerusalém, que há de descer dos céus, adornada pelo próprio Cordeiro de Deus, que é a sua luz? Porque Deus é fiel, quem prometeu é fiel, queridos irmãos. Por isso Jesus, se despedindo na última ceia dos seus apóstolos, no capítulo 14, ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. O texto grego, irmãos, quer dizer o seguinte: Jesus estava dizendo o seguinte: olha, não se turbe o coração de vocês, continue crendo em Deus, continue crendo em mim. O termo é este: Jesus está dizendo, vocês vão presenciar o meu vitupério, eu vou ser entregue aos pecadores, e eu haverei de ser tomado de vós. É necessário que eu vá para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não pode ser enviado, ele não virá até vós. Então continuem crendo, apesar da morte, continuem crendo. Você imagine, meu irmão, você está com um ente um ente querido, e você está ceando com ele, você está almoçando com ele, aí de repente ele diz: olha, eu vou morrer, é necessário, eu tenho que morrer, mas não se preocupem, eu vou voltar, não se preocupem, eu vou voltar. Obviamente, irmãos, que a comparação não é absoluta, porque quem fez essa promessa aos discípulos foi o próprio Rei da Glória, o próprio Deus feito gente, o Deus feito carne, o Cristo, aquele que venceu a morte, aquele cujos grilhões da morte não pôde retê-lo, contê-lo. Ao terceiro dia, ele rompeu os grilhões da morte, ressurgiu dentre os mortos e agora vive pelos séculos dos séculos. Ele é a brilhante estrela da manhã, ele é a raiz de Jessé, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é aquele que, revelado a João na ilha de Pátimos, traz consigo a chave da morte e do inferno. É ele que se assenta no trono dos céus, ele é soberano dos reis da terra, ele é o primogênito dentre os mortos, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas há uma segunda lição que eu gostaria de destacar desse texto. Nós devemos sempre consultar o Senhor, irmãos, em todas as circunstâncias. Eu quero chamar a sua atenção para o verso 14 do capítulo 9, quando o texto claramente nos diz que que os filhos de Israel, Josué e os seus anciãos, e os anciãos de Israel, não consultaram ao Senhor. Você pode ver aí, Josué capítulo 9, versículo 14. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Meus irmãos, quantas das vezes nós tomamos decisões precipitadas sem consultar o Senhor? Quantas vezes nós fazemos escolhas
sem consultar a Deus, sem pedirmos a direção de Deus. E claramente, irmãos, eu não estou aqui falando de consultar a Deus, é esperar que um anjo desça do céu e sussurre no seu ouvido: olha, Wellington, não é aqui não, é lá. Olha, Ari, não é aqui não, é lá. Não é isso aqui não, é esse outro. Olha, Melo, é desse jeito, não é assim não. Se você estiver esperando o anjo, eu lamento lhe dizer, você vai continuar sentado por muito tempo esperando esse anjo descer e sussurrar o seu ouvido. Mas pastor, Daniel um anjo descer para falar com Josué, né? Aliás, com Daniel. Descer para falar com Josué. Mas é verdade. Não tira a sua razão. Mas hoje, irmãos, Deus nos fala, como diz o autor de Hebreus, lá no capítulo 1, por meio do seu próprio Filho. Ele não envia anjo. Ele nos fala por meio do seu próprio Filho. O autor de Hebreus diz: havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas de muitas maneiras, nestes últimos dias nos falou por meio do seu próprio Filho, a quem constituiu como herdeiro de todas as coisas, sendo ele a imagem visível do Deus invisível e a expressão exata do seu ser. Sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Por meio de Jesus, a palavra encarnada, testemunhada pela palavra escrita, a Bíblia Sagrada, as Escrituras. Irmãos, tem crente que fica querendo consultar a vontade do Senhor por meio de um vaso, né? No meio pentecostal tem muito disso, né? Aqui não, graças a Deus. Mas tem gente que diz: rapaz, eu preciso ouvir um vaso. Se chegarem lá em casa com esse negócio, se tiver um vaso, eu jogo nele. Desculpem a brincadeira, irmãos. Mas, amados irmãos, quantos cristãos já não entraram em verdadeiras enrascadas, tendo essa atitude? Um vaso me falou ali que esse é que vai ser o meu varal. Não, o vaso falou ali que esse aqui vai ser minha esposa. Vocês conhecem a história do camarada que, já ficando coroa, sem casar, disse: olha, Deus vai ter agora que me mostrar quem é essa minha esposa. E vai ser hoje, em nome de Jesus, Deus vai falar comigo. A primeira que entrar na igreja hoje vai ser a minha esposa. Aí entrou uma viúva de 80 anos. Entrou a irmãzinha viúva de quase 80 anos, entrou, vinha bem devagarzinho, sem poder nem andar direito. Entrou aí ele ajoelhado diante do púlpito, olhou para o céu e disse assim: está de brincadeira, Jesus? Meus queridos irmãos, nós rimos porque é melhor rir do que chorar. Mas isso é imaturidade espiritual. Nós devemos consultar ao Senhor em oração, com bom senso, conhecendo a sua palavra e esperando na mão provedora de Deus, que não tem nos abandonado. Ele tem nos guiado com seu Espírito, Ele tem nos sustentado com sua forte mão, e o seu amor tem sido derramado abundantemente em nossos corações. Portanto, não tome decisões, não faça escolhas sem consultar o Senhor. Fiquemos de pé.
nessa noite, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito repouse sobre toda a igreja e os santos digam: vão na paz do Senhor Jesus, queridos.